Se tem uma coisa que acaba com qualquer negócio ou prestador de serviço, é fazer uma venda errada. Vamos falar de venda responsável? Bom, o maior erro de quem vende é achar que todo mundo é seu cliente. Não é porque alguém tem interesse no seu produto, no seu serviço, que ele está pronto para comprar de você. Muitas vezes o cliente acha que quer alguma coisa, mas o que ele acha que ele quer não necessariamente é o que ele precisa para atingir os objetivos que ele tem, para superar os desafios, que vai de encontro com o momento que ele está. E o pior, se a gente, no papel de vendedor, no papel de prestador de serviço, fizer uma venda errada, isso só vai gerar frustração. Esse cliente não vai entender o que a gente está fazendo, o método que a gente está seguindo, ele vai ficar frustrado, ele vai te cobrar, ele não vai te valorizar e no final ainda corre o risco de você receber um feedback negativo. Então fazer uma venda errada só gera frustração. E para resolver isso, existe o conceito de perfil de cliente ideal, o famoso ICP. Ideal Customer Profile. Então vamos supor que chegou um prospect até você, só que daí ele não tem caixa, claramente ele não tem um budget, uma verba ali para investir no seu pacote de serviço, ou ele não tem maturidade, ou seja, ele sabe que ele quer crescer, ele quer vender, só que não necessariamente ele sabe o que ele precisa fazer dentro do seu pacote de serviços de marketing digital. Vou dar um exemplo. Vamos supor que é uma empresa pequena que precisa urgentemente gerar caixa, gerar uma oportunidade de venda para reinvestir o lucro. Cara, para esse perfil de empresa não faz sentido a gente oferecer pacotes de serviço pensados ao médio ou longo prazo. Por exemplo, oferecer um trabalho de branding, oferecer um trabalho de posicionamento de mercado. Esse tipo de proposta faz mais sentido para uma empresa que já tem uma maturidade, que já tem ali oportunidades rodando, já tem um processo estruturado. Essa empresa grande ela vai conseguir bancar essa operação. E outra coisa, a maturidade que ela vai estar, ela vai ter ali um diretor de marketing, vai ter um gerente, ela vai conseguir entender a importância de investir em posicionamento, a importância de investir em marca para o longo prazo. Isso realmente retorna, a gente sabe que retorna, o poder da marca é algo muito poderoso. Só que, infelizmente, para uma empresa que está no começo, que não está nesse momento, isso pode acabar saindo muito caro e esse prospect não vai valorizar o seu trabalho. Infelizmente, ele não vai ter essa maturidade. Nem maturidade e nem estrutura. Muitas vezes ele não vai ter um departamento para isso, ele não vai ter alguém lá dentro da empresa para lidar com esse tipo de escopo de trabalho, ou um vendedor dedicado, ou alguém ali para tocar o marketing junto com você, o prestador. Resumindo, nem todo cliente sabe o que quer e nem todo mundo tem o perfil para ser o seu cliente. Então não adianta vender na marra, vender por vender. Isso só adia a rejeição, só adia o churning ali daquela conta, um cancelamento. E é papel de quem está ali na frente de vendas, seja você, o seu sócio ou um departamento comercial, é de responsabilidade de vendas que alinhe muito bem o escopo com o objetivo do cliente, com as necessidades. Então é preciso fazer ali um diagnóstico do momento do cliente, do que ele está buscando, para que aí a gente ofereça uma solução adequada para o que ele está buscando. É bem uma analogia do médico, né? Então, por exemplo, quando você vai no hospital, você tem algum problema, vai ter algum médico, algum especialista ali que vai fazer um diagnóstico do que você está sentindo, ele vai encontrar ali a raiz, a origem desse problema, e aí, baseado nesse diagnóstico, que inclusive pode ter o apoio de exames mais técnicos, mas baseado nesse diagnóstico, ele vai te oferecer ali a solução para resolver esse problema. É a mesma coisa com vendas. Inclusive, existem frameworks de vendas, ou seja, processos validados pela história, por outras empresas, pela literatura, para te apoiar nesse processo de vendas consultivo. Porque quando a gente fala aí de prestação de serviço, é uma venda difícil de se fazer. A gente não está vendendo um tênis, a gente não está vendendo um produto para consumidor final. Não, a gente está fazendo a venda de uma prestação de serviços. Então, é uma venda complexa. Primeiro, pode ser que tenha mais de um decisor envolvido. Às vezes você vai conversar com a pessoa destinada ao marketing dentro dessa empresa, que vai ter que aprovar isso com o seu diretor ou com o CEO. E é uma venda longa,
Ninguém decide contratar um prestador de serviço da noite para o dia, muito menos sem fazer uma pesquisa ali de mercado. É muito comum um prospect marcar diversas reuniões ao mesmo tempo, né, na mesma semana, com diversos prestadores de serviços diferentes. Normal, isso é pesquisa de mercado, todo mundo faz isso, seja para compra B2C ou B2B. Então, a venda de prestação de serviço é uma venda complexa, consultiva. Ela precisa de um relacionamento próximo, a gente precisa vender o nosso valor, a nossa autoridade. Esse prospect precisa confiar na gente. Nada mais do que justo do que a gente atuar como especialista no que a gente está falando. O cliente espera que a gente faça esse diagnóstico do negócio dele, do momento dele. Ele espera que a gente se posicione. Aprender a falar não para um prospect que não está no momento ou que não tem estrutura para fechar com você é a melhor coisa que você, como um especialista, deve fazer na hora da venda. Porque, como eu falei, nem todo mundo vai ter o perfil de se tornar o seu cliente. Tem que bater o momento, o objetivo, as dores. Você tem que conseguir realmente ajudar esse cliente. Se ele não está nesse momento, a coisa não anda, você só vai gerar frustração. Venda boa não é a venda que acontece rápido, é a venda que dura. Eu te provoco, inclusive, a fazer um exercício. Coloca no papel quem são seus melhores clientes e seus clientes que te dão mais trabalho. Aqueles clientes que consomem muito do seu tempo, que colocam muita pressão, que não entendem o que você está fazendo, que não confiam em você. É muito comum, se você vende para cliente fora do perfil, que ele te questione o tempo todo, que ele não se sinta confortável. Coloca no papel quem são esses clientes. Eu tenho certeza que os melhores clientes vão ser esses clientes que têm mais estrutura, que têm mais maturidade, que estão no momento correto. Então perceba que tem um perfil, existe um perfil de cliente ideal. E é esse perfil que você tem que ir atrás. Resumindo, como que a gente pode fazer uma venda responsável? Primeira coisa, fazer um diagnóstico antes de oferecer uma proposta para aquele potencial cliente. O que é o diagnóstico? É mapear os objetivos que esse cliente tem em mente, é mapear os desafios que ele está enfrentando, é mapear o momento que ele está, ou seja, entender se ele tem ali um budget para poder fechar o teu produto, é entender se ele está no momento correto. Ah, é uma empresa que está logo no começo? Cara, essa empresa dificilmente vai conseguir bancar uma estratégia de longo prazo por muito tempo. Diferente de uma empresa que já está consolidada, que já tem ali uma máquina de vendas girando além do seu serviço. Essa empresa realmente pode estar no momento de investir numa estratégia de longo prazo, investir em marketing, em posicionamento, inbound. Mas daí é o nosso papel como vendedor, ou o papel de quem está te representando ali na venda, de ser responsável, de alinhar a expectativa do cliente. Então assim, poxa, legal, eu vi que seu objetivo é esse, mas pelo que eu estou entendendo, a sua empresa está nesse momento. Como que as coisas funcionam? O mais indicado para um retorno a curto prazo é esse tipo de estratégia. O mais indicado a longo prazo é esse outro. O que você está procurando não necessariamente é o que você precisa. E aí você defende, apresenta argumentos. E o que é legal aqui? Você vai ganhar a confiança desse prospect. Cara, é muito comum, já aconteceu muito comigo, de prospects do passado que compraram o valor do que eu vendi, que entenderam do que eu estava falando. Então, assim, passou-se um tempo, essa empresa se desenvolveu e veio procurar os meus serviços. Isso é muito comum, tenho certeza que isso vai acontecer com você. Não tenha medo de se posicionar e de ser transparente. Muito pelo contrário, isso te coloca como especialista, isso faz o cliente te respeitar, entender que você entende que você é o especialista e pode te gerar um retorno no futuro. Então, se o cliente não está pronto, se posicione, eduque-o, ele vai voltar para você quando for o momento certo. Então, vender valor, a gente ouve muito sobre isso, né? Venda seu valor, se posicione, construa sua autoridade. Como que a gente pode fazer isso no papel de vendas? É encantando o seu prospect. Você encanta ele com a sua autoridade, se posicionando mesmo. Então falando, olha, esse caminho não é o ideal, o caminho ideal é esse. É atuando como especialista, é atuando com um diagnóstico. Não é simplesmente apresentando a mesma proposta para todo mundo. Nem todo mundo está no momento, nem todo mundo tem o perfil para aquela proposta. Então nunca apresente uma proposta sem entender realmente ali o momento do cliente. Essa expertise, essa transparência vai vender o seu valor como um especialista no que você está falando. E daí o prospect encantado, ele volta no futuro para fechar com você. Concluindo, a venda boa não é a venda que acontece rápido, é a venda que dura. Então você quer escalar sem perder cliente?
Comece aprendendo a falar não para quem não tem perfil, não tem potencial ou para quem não está pronto de fechar com você. Ah, Guilherme, mas daí eu vou perder a oportunidade de venda. A minha empresa não pode se dar ao luxo de perder essas oportunidades. É aquele exercício, coloca no papel. Esses clientes que estão fora do perfil só vão te desgastar, só vão roubar o seu tempo, eles vão atrapalhar inclusive na entrega para quem tem o perfil, para os outros clientes. Porque esse cara, você sabe muito bem, ele cobra, ele não entende, ele não está confortável. E ele tem todo o direito de estar desconfortável, de não confiar de você. Porque foi você que não foi transparente, foi você que não alinhou a expectativa desse potencial cliente. Então perceba como dizer não é bom tanto para você quanto para esse cliente. O que é melhor? Você fazer uma venda agora de um cliente que não vai te valorizar, não vai entender o que você faz e que vai cancelar com você daqui 2 meses e provavelmente vai denegrir a sua empresa? Ou você se posicionar para esse prospect e daqui 1 ano, 6 meses, ele vai retornar totalmente estruturado, totalmente comprado em relação à sua autoridade, à sua expertise e aí sim se tornar um bom cliente para sua empresa. E por fim, uma última dica que eu trago é você modular os seus pacotes de serviço. Por exemplo, você mapeou durante uma oportunidade, durante uma reunião, que aquele prospect tem potencial de fechar uma parte do seu serviço, mas não o serviço como todo. Esse cara aqui, ele quer uma solução de curto prazo, eu tenho uma solução de curto prazo, porém eu entendo que ele não está no momento, ele não tem uma estrutura, uma robustez de fechar um pacote mais completo. Cara, em vez de você vender o pacote mais completo, você pode até apresentar esse pacote para o cliente. Você fala, olha, fulano, esse pacote aqui, ele é o mais completo, ele é o mais robusto, seria o mundo ideal. Mas para o que você está buscando, de acordo com o que eu entendi, com a sua expectativa, esse pacote aqui mais enxuto, mais voltado para curto prazo, que é o que eu entendi que você está buscando, pode fazer mais sentido. Daí você apresenta os 2 pacotes. Esse aqui custa tanto. Esse outro aqui custa tanto. Alinha a expectativa do cliente, né? Ou seja, cara, esse aqui é mais completo, é curto, médio e longo prazo. Esse aqui é mais curto prazo. Eu entendi que o que você está buscando são essas métricas. E daí o cliente vai escolher qual pacote que faz mais sentido ali para ele. Se é o completo, se é o mais enxuto. Você alinhando a expectativa, explicando a diferença entre um pacote e outro, quais as métricas que você vai focar em cada pacote, poxa, aí é com o cliente. Daí você fez o seu papel de explicar essas diferenças, de até mesmo recomendar o que você entende que faz mais sentido ali para ele. E caso ele escolha o mais completo, perfeito, tá alinhado. Ele não vai te poder cobrar por ações de longo e médio prazo, já que você já fez esse alinhamento antes da venda. E aqui eu até trago um insight bem interessante. Perceba que a venda, ela faz parte do estágio de planejamento e estratégia de marketing. Porque você começa a montar o escopo ideal baseado nesse diagnóstico que ocorre na venda. Então perceba que entender o seu prospect, entender os objetivos, as dores que ele tem, o momento, isso contribui inclusive para você entregar estratégias mais assertivas. E aí, gostou do conteúdo? Siga nas redes sociais, comente, ative as notificações para que você receba mais conteúdos como esse.